seja bem-vinda ao nosso podcast Improváveis. Isso mesmo. Se você ainda não acompanhou o primeiro episódio da temporada de José, o pai de Jesus, corre aqui no canal, na playlist de podcast e acompanha, porque tá imperdível. E agora nós vamos abranger a todos, a homens e mulheres. Então, já deixa o teu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada. E no final, se essa palavra falar o seu coração, você vai edificar a vida de outras pessoas e vai compartilhar essa mensagem. Para o YouTube entender que é um material relevante, você precisa comentar, digitar, nem que seja um amém. Se você foi edificado por essa palavra, digita um amém. E aí nós vamos crescendo aqui no YouTube e essa palavra vai chegando para muitos corações. Posso contar com você? O nome do nosso episódio, que vai se chamar Castidade, a força do autocontrole. Então hoje, com o personagem José, o pai de Jesus, o esposo de Maria, nós vamos aprender sobre autocontrole, sobre castidade. Algo que está tão raro no meio de nós, mas que existe e que agrada ao Senhor. Então, vai pegando tua Bíblia, tomando teu cafezinho, tua água, vai curtindo aí, para que a gente possa começar a se edificar com essa palavra. E antes, vamos orar. Senhor, quero te louvar e te bendizer por todas as pessoas que me acompanham aqui no canal do YouTube, no Instagram, no Spotify. Quero te pedir, Senhor, que eu leve a tua palavra com força, com coragem, com determinação. E que essa palavra caia nos corações certos, que seja como uma semente caindo em terra boa e que pessoas possam ser salvas e libertas através desse podcast. Eu creio, Senhor, na tua palavra, nas tuas promessas, nos teus propósitos. Não estamos aqui à toa e somos uma comunidade de improváveis. E é nas nossas improbabilidades que o Senhor pode realizar os nossos milagres, assim como fez o milagre na vida de José e na vida da Sagrada Família. Assim, Senhor, eu peço e oro, em nome de Jesus, amém. Agora pega a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 25. Depois nós vamos dar uma passeada na Bíblia e vamos lá para o livro de Gálatas. E por fim, vamos ouvir o que é que o livro de Tessalonicenses traz para nós neste dia. Então vamos juntos agora em Mateus 1, 25. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Isso mesmo. José não conheceu Maria porque eles viveram a castidade, eles viveram a pureza. José era um homem casto, um homem puro, um homem fiel a Deus. Ele tinha autodomínio, autocontrole. Então, isso é algo muito importante para qualquer ser humano. Porque, veja bem, nós não somos animais irracionais, nós somos seres vivos, racionais. A nós o Senhor deu a graça de nos dar inteligência, sabedoria, nos deu a graça da comunicação. Só a nós temos, só o ser humano tem essa graça de se comunicar, de falar um com o outro. E também nós, os animais, eles são regidos pelos seus instintos. Nós não. Nós devemos ser orientados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E veja que a palavra em Gálatas 5 diz assim, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Então é isso mesmo. Contra às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em seguir as leis, era como os fariseus na época de Jesus, né, que Jesus chamou de hipócritas, porque eles estavam tão preocupados em seguir as leis, mas se esqueciam da maior lei, que é a lei do amor. Quem ama não precisa se preocupar tanto com a lei, porque é lógico, se você ama, você vai fazer tudo tão certo, tudo tão coerente, que você vai acabar também atendendo às leis humanas, mas sobretudo a lei de Deus, a lei do amor, que foi para isso que Jesus veio para o meio de nós, nos ensinar essa lei maior. Ele não veio retirar nada da lei, mas ele veio acrescentar com a lei do amor. E José era esse homem que tinha esses atributos, ele recebeu esses dons do Espírito Santo, porque ele se abria à graça do Espírito Santo. E ele pôde ter o autodomínio, o autocontrole, de ver sua esposa jovem, bonita, mas de não
se consumir pela paixão ou pelo desejo, mas ele sabia que existia algo maior, existia um propósito maior, era a salvação da humanidade que estava em jogo. Então ele precisava ser fiel. Muitas vezes nós cristãos, né, se a gente se põe em oração, em jejum, penitência, tem pessoas que dizem, não, mas mulher, Deus te quer feliz, Deus não precisa do nosso jejum. Não, de verdade, Deus não precisa do nosso jejum. Nós é que precisamos. Somos nós que precisamos controlar os nossos instintos. Somos nós que precisamos ter autodomínio. Somos nós que temos que dizer ao nosso corpo quem é que manda aqui. O espírito deve se sobrepor ao corpo e não ao contrário. Mas o que vemos hoje é uma multidão de pessoas como quem vai, como boiada, sabe? Infelizmente, pessoas têm se comportado como uma grande boiada, que um boi faz aquilo lá no início, lá no comecinho daquela boiada e todo o resto corre atrás e faz exatamente igual. Então, não é assim que o Senhor quer que nos comportemos. Nós temos a capacidade de ter autodomínio, de ter autocontrole e de amar, de ver no outro um filho e uma filha de Deus e não um objeto. E José viu em Maria a pureza, a simplicidade, o amor de Deus, a graça de Deus. José via Maria como Deus vê. Deus via Maria como uma filha amada. E é assim, mulher, que Deus te vê, uma filha amada, que precisa se valorizar, se cuidar e não entregar seu corpo a qualquer pessoa. E você, homem, também, você é um filho amado. A sua força não está no que o mundo diz, que o homem tem que ser pegador e tal. Não, a sua força não está nisso. E eu anotei aqui um desafio para todos nós durante essa semana. Se você está ficando comigo aqui nesse vídeo, anota aí esse desafio. Durante essa semana, pratique o domínio próprio em algo pequeno e concreto. Controlar a língua em uma discussão, evitar um hábito que te escraviza ou dizer não a uma tentação digital. Exercite a força do autocontrole. Então, em tudo isso, nós podemos ver que podemos nos educar a nos controlar e a ter autodomínio, se a gente se controlar e se educar em pequenas coisas. Se você come demais exageradamente, você não está tendo controle sobre o seu corpo, sobre a sua boca. Como você vai ter controle numa área tão, vamos dizer assim, tão minuciosa quanto a área sexual? Se você não tem controle com a sua língua e sai falando tudo sem pensar, como você também vai ter um controle na área sexual, na área afetiva? Então, fica aí esse desafio para essa semana. Se você tem dificuldade na área digital, você fica impulsivo ali, você vai tentar diminuir. Se você fala muito, você vai tentar entrar mais em silêncio. Então, você vai se desafiando e aí você vai exercendo esse autocontrole e o autoconhecimento, porque é com o autoconhecimento que você vai entendendo onde é que você é mais vulnerável. E se você não se autoconhecer, você não vai perceber onde é que você é mais vulnerável. Então, eu conto com você. Digita aqui nos comentários. Eu vou me desafiar essa semana, para eu saber que você ficou comigo até o final desse vídeo. E a gente vai para outra palavra agora para finalizar esse episódio. No mundo de hoje, muitos confundem força com impulsividade. E José nos mostra que o verdadeiro homem é aquele que sabe se controlar, proteger e respeitar. Castidade não é fraqueza, castidade é liberdade. Um homem que é dono de si, ele vai saber respeitar a sua mulher, a sua namorada, a sua esposa, porque ele vai ter um autocontrole. Ele vai dizer, quem manda aqui sou eu, não é a minha carne, não são as minhas paixões. Então isso não é sinônimo de fraqueza e nem de deixar de ser homem. Na verdade, isso é ser muito homem, um verdadeiro homem segundo o coração de Deus. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim, versículo 3 e 4. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. Então, na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer, né, vai dizer como os maridos devem tratar a sua esposa, e dizendo que a vontade de Deus é a santificação, que nós devemos nos apartar da luxúria e cada um deve tratar a sua esposa com santidade
e respeito. Então é isso que o Senhor espera de você, homem, que você saiba tratar a sua namorada, sua noiva, sua esposa com santidade e respeito. Cada um nas suas etapas, mas estando sempre em mente de agradar ao Senhor. E a você, mulher, Deus espera que você saiba o seu valor, saiba verdadeiramente quem você é em Cristo, para não permitir ser desrespeitada. E assim nós vamos construindo um mundo melhor, famílias melhores, mais embasadas na fé, na rocha que é Cristo. E isso a gente vai mudando o mundo. Você é capaz de mudar o mundo, o seu mundo ao redor de você. Nós somos capazes. Basta que a gente se abra à graça de Deus. Então, não deixa de curtir, de compartilhar, de digitar. Se ficou até o final, digita amém, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E também, ó, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você adquirir o meu livro, Eu, Você e Elas, As Improváveis. Se você ainda não tem, você está perdendo, porque os depoimentos têm sido incríveis e eu espero que você possa conhecer um pouquinho a minha história e reler a sua própria história na perspectiva do Evangelho de Jesus. Amém? Então, Deus te abençoe, muito obrigada e até o próximo e último episódio de José. Não perde, hein? Até lá, se Deus quiser.